Nós somos a unidade da fé. A igreja que fala de Deus, que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, que é temente ao Senhor. Falando de Deus, seus ministérios, suas bênçãos, seu agir em nossas vidas. Igreja Pentecostal, Unidade da Fé. A igreja que pratica o ID do Senhor. Fique com o nosso vídeo agora e receba da parte de Cristo Jesus. Aleluia, paz do Senhor, amados, amém? Oh, glória, que bom que você conseguiu levantar da sua cama para estarmos juntos aqui essa manhã, nessa consagração ao qual Deus já está falando muito ao nosso coração, como Deus tem falado conosco, né? E nós precisamos agradecer por isso, porque Ele é bom e Ele não esquece de nenhum de nós, né? Graças a Deus por isso. Abra aí a sua Bíblia junto comigo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20 em diante. Vamos ler juntos essa palavra. E ontem à noite eu falei, Senhor, não tem nenhuma palavra para falar, porque a palavra não é minha, é tua. E o que a gente vai fazer, né? E aí eu vim aqui hoje para te falar sobre a sua chamada. Hoje nós vamos falar sobre a chamada que Deus tem para a tua vida. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20 em diante, amém? Que diz assim, cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não tende cuidado. Esse ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Foste comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus, no estado em que foi chamado. Sente aí dando um glória a Deus, misturado com aleluia. Muitas das vezes a gente não consegue entender muito bem aquilo que Deus quer conosco. Porque Deus ele tem propósito na vida de cada um de nós. Cada um de nós é chamado para fazer algo. E é diferente. Por quê? Porque Deus junta um corpo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E o corpo ele precisa andar junto, né? Ele precisa andar em união. Ele precisa andar em comunhão. Nós temos, a pastora falou isso ali de excelência. A igreja precisa andar em união. Esse negócio de crente em casa, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Isso não é de Deus, não. Porque com o tempo, você sozinho, você se enfraquece, você fica triste, você fica desanimado. Mas quando a gente vem para a casa do Senhor, né, a gente ouve uma oração, a gente ouve uma palavra, Deus levanta um vaso, fala com a gente, sacode a gente, fala, ei, acorda, porque eu tenho propósito. A gente ouve o irmão sendo abençoado. E a gente sabe o que? Eu estou na fila. Se ele foi abençoado, vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez. Vai chegar a nossa vez. Por isso que a gente precisa estar em comunhão. A gente precisa estar em união com o irmão. E muitas das vezes assim, né? A gente fica assim, parece que está relando no outro, né? Porque aquele irmão não é muito do jeito que a gente gosta. Ele dá uma olhada meio estranha. E eu fico assim, ih, Jesus, não sei não. Né? Mas é Deus tratando a ele e a você. Deus tem as formas de nos tratar e nos cuidar. E Deus disse assim, hoje eu vou falar sobre alguns chamados de Deus. Algumas pessoas na Bíblia, alguns servos que foram chamados de Deus. E eu quero que você se inclua nesse chamado. Porque você também tem um chamado de Deus para a sua vida. Há um propósito em você estar aqui essa manhã. Há um propósito em nós estarmos juntos aqui essa manhã. Sabe, Deus tem propósito em tudo. A gente não vem a lugar nenhum à toa, irmão. Ah, eu vim por quê? Só porque ia pregar? Não, eu podia falar, pastor, não vai dar para mim, não. Vai dar, não. Hoje não deu para mim, não. E aí alguém ia pregar. Mas se a gente está aqui é porque o Espírito Santo te trouxe aí no lugar. Porque ele sabe o quê? Ele sabe o que eu e você precisamos. E eu quero te lembrar de Abraão. Abraão, um homem que foi escolhido por Deus. Abraão, um homem chamado por Deus.
E quando Deus chama ele, Deus diz para ele assim, entenda só, há vários tipos de chamado. Sabe? Uns foram chamados para 10, outros foram chamados para 100, outros foram chamados para 1000, outros foram chamados como missionários, outros foram chamados somente para estar ao lado do pastor, abençoando, e é chamado sim. Então tem chamado. É que a gente quer sempre o púlpito, a gente quer sempre aparecer, a gente quer virar estrela, mas a estrela é Jesus. Esse é que é a estrela. E aí quando Deus chamou Abraão, ele disse algo interessante para Abraão, olha só, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Deus tinha um propósito em tirar Abraão da parentela. E por que era esse propósito? Porque a parentela de Abraão adorava vários outros deuses. E Deus queria separar Abraão para uma grande obra. E no meio da parentela teria dificuldade em fazer isso. Então Deus faz o quê? Sai da tua terra, Abraão. Sai do meio da tua parentela. Porque eu tenho muito para te mostrar. Né? E tenho muito para fazer através da sua vida. Aí Deus chama Moisés em meio a sarça ardente. Moisés olha aquela sarça e Deus chama aquele homem para fazer uma grande obra. E qual era a obra? Libertar o povo cativo há 400 anos do Egito e seguir para a terra prometida. Havia um propósito na vida de Moisés. E Moisés fez o quê, irmão? A gente tem mania de fazer isso, misericórdia de nós. A gente dá desculpa. A gente coloca empecilho. A gente fala assim, Deus fala, filho, vai ser não, Deus, igual Moisés. Eu tenho a língua pesada, ele era gago. E a gente coloca várias desculpas, Senhor, não posso porque eu trabalho. Senhor, não posso porque tem meu filho aqui do lado. Senhor, não posso porque eu tenho que dar conta da casa. E a gente vai colocando um monte de empecilho para Deus, para não cumprir o chamado que Ele tem para a nossa vida. E isso, o que acontece com a gente? Atrasa a nossa própria vida. Porque o propósito precisa se cumprir. Isso quer dizer que Deus precisa da gente? Não. Simplesmente Ele te escolheu para fazer essa obra. Irmão, ser escolhido por Deus é um privilégio. Eu tenho o costume de falar para Deus sempre assim, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me escolheu. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, não. Em meio a tantas outras mulheres perdidas nesse mundo, o Senhor viu a mim e a você e nos libertou, nos curou, nos sarou e disse, ei filha, eu te chamei com um propósito. E às vezes a gente esquece de dar valor a isso. Dê valor ao chamado que Deus tem. Dê valor a essa marca de Cristo na sua vida. Há uma marca de Deus sobre a nossa vida. Que a gente pode estar em qualquer lugar. Onde foi, o pessoal olha assim, tá diferente. Tem um negócio diferente aí. Esse fim de semana eu estive lá em Minas, né? Aprove Deus levar a gente para lá. Naquele trabalho do labirinto. Fomos levar o labirinto lá para Minas, para a glória de Deus. Foi uma benção. Só que chegou lá o que era simplesmente a psicanálise, nada de religião, porque vinha um monte de gente de outras religiões, então eu fui lá fazer o meu trabalho, né? Só que quem tem Cristo no coração, aonde tu vai, tu leva ele. A gente não tem como ir a lugar nenhum sem Jesus. E aí fomos para lá, a palestra foi uma benção, a Kelly esteve lá comigo, não a Kelly aqui, a outra que trabalha comigo, esteve lá comigo, né? Foi uma benção, um mover de Deus muito, um mover de Deus, um agir de Deus muito grande naquele lugar, porque entenda só, as pessoas são a mesma em todo lugar. E a gente pensa assim, estamos andando no tempo das doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? Essa área toda aí tá uma coisa absurda. E a gente fala o quê? Vou para uma cidade pequena, Minas, ó, Itamaraty, um lugar pequenininho assim, ó. Lá não vai ter isso não. Lá tem aquela vista bonita, né, pastora? Lá o ar é puro. Lá as pessoas são muito mais calmas, mais tranquilas. Lá não vai ter nada disso, não. A vida é mais tranquila. As coisas andam mais devagar. A gente não precisa ser acelerado como a gente é aqui. A gente pode ir devagar, né? E eu fui lá pensando nisso. Mas sabendo que os estudiosos dizem que a doença ela veio para todos. E no meio da palestra, o que aconteceu? A mesma coisa que acontece aqui. No meio da palestra as pessoas já choraram,
já começava a balançar a cabeça, já começava a querer esconder os olhos, para não mostrar que estavam recebendo aquilo. Porque, irmão, não importa que você faça o seu trabalho, o Espírito Santo ele sempre vai fluir onde você está. Aleluia! E aí no final tinha um rapaz que resolveu, né, seguir o outro lado, né? E aí esse rapaz estava lá, muito bonito, né, muito arrumado, e ficou prestando muita atenção. E toda vez desviava um pouco os olhares, né? E aí no final, eu comecei a dar um abraço em todo mundo. E aí quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, gente, quando eu olhei, eu falei, gente, parece o pastor falando. Aí eu olhei pra ele e riu. Aí ele jogou os cabelos assim. Mas parecia um pastor falando. Eu falei, é mesmo? Aí ele, sim. Eu falei assim, você conhece toda a palavra, não é? Aí ele falou, né? Eu falei, então, eu sou pastora. Aí ele riu, abracei com ele. Abençoei a vida dele, porque ele é um ser humano igual a mim e a você. E o céu também é para ele. E principalmente para ele. Sabe? E foi uma bênção aquele dia. Sabe? Foi uma bênção aquele dia. Então entenda só, aonde você for, aonde você estiver, Deus vai fazer a diferença através da sua vida. Por quê? Porque você é chamado. Às vezes a gente não abre a boca. E a pessoa olha para você e fala assim, você é diferente. Tem um negócio de você estranho, diferente, né? E não sabe às vezes o que é, mas é Deus. E do mesmo jeito que Deus chamou Abraão, do mesmo jeito que Deus chamou Moisés. E Moisés ali disse para Deus assim, eu não vou porque tenho língua pesada. Então eu não vou àquele lugar falar, como é que eu vou chegar lá gaguejando? Deus falou, esse é o teu problema, é? Essa é a tua desculpa, eu vou colocar Arão do teu lado. Qual é a tua desculpa para não fazer a obra de Deus? Qual é a tua desculpa para não cumprir o chamado de Deus? O que a gente tem feito com a confiança de Deus em nós? Eita Deus maravilhoso! A gente está dando desculpa de quê? A gente está dizendo que não pode, por quê? Quando eu comecei a minha jornada, Deus sempre falou para mim uma frase que diz assim, ó, esteja disponível. E às vezes a gente está abalado, porque as guerras e batalhas são muito. E Deus falava para mim, esteja disponível. E às vezes eu falava para Deus assim, Senhor, hoje eu estou mais quebrado do que arroz de terceira. O negócio está sério. E tem umas 50 mulheres esperando para dar a palavra. O que é que eu vou fazer? Aleluia! E ele olhava e diz, permanece. Olha! É só permanecer. Olha! Entende só? Deus não precisa da tua força. Ele só precisa que você esteja lá e que você deixe Ele te usar, é só. E Ele faz a obra na tua vida e na vida daqueles que vão estar te ouvindo. Irmão, eu cheguei naquela palestra, eu fui no carro abalada, mas estava lá. Fiorano falou, Deus tem misericórdia de mim hoje, que vai, o negócio tá esquisito. E eu fui no carro com a minha nora, Milena, e a Milena fez uns carinhozinhos na minha mão assim, né, que ela não fala muito, ela tem atitude. E eu cheguei lá, e aí teve um monte de coisa antes, eu falei, meu Deus, o horário não vai dar, fiquei preocupada com o horário. Aí daqui a pouco eu comecei eu falei, a obra é de Deus. Se ele me der meia hora, eu vou fazer em meia hora, se me der uma hora, eu vou fazer em uma hora. Deus, é a tua vontade. Irmão, naquele dia eu estava muito mal, entenda só. Quando você estiver muito mal, vem para a igreja. Vem se arrastando. Vem quebrado. Já sobe ali chorando. Mas vem pro culto da glória a Deus. E eu cheguei ali muito mal, irmão, porque estava um furacão na minha vida. E a senhora estava no meio do furacão, estava eu lá. Cheguei lá, aquela mulherada toda. Eu falei, oh Deus, isso é bom demais, né? Vamos ser o canal para essas mulheres. E eu estava me sentindo naquele dia o nada. Eu não tinha nada para dar, só o conhecimento que eu tinha. Eu fui lá dar uma palestra do labirinto. E eu levantei, falei, vamos levantar e vamos começar a orar. Eu tenho uma música específica, toda vez ela ainda é ela. A mesma música eu faço uma oração antes de começar. É sempre assim, do mesmo jeito que eu começo. Irmão, quando eu comecei a orar, mas eu estava orando mais por mim do que por elas. Eu vou te falar, o negócio estava feio. Mas eu comecei a orar, irmão, foi uma choradeira. Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente não entende o que acontece.
conhece, mas ele é o nosso intercessor. E começou uma choradeira tão grande. Eu nunca comecei uma palestra chorando. Eu já estava chorando no começo da palestra. Foi aquela choradeira, já foi aquele mover de Deus. Já tinha gente chorando, se abraçando, Deus falando na vida. Eu falei, eita Deus, que tu não precisa de mim para nada. Aleluia, Deus. A gente só precisa estar, permanecer, dizer para ele, eis-me aqui, eu estou aqui, Deus, me usa. Porque todas as vezes a gente deixa de fazer, a gente deixa de vir, a gente deixa de estar aqui na frente, na mesa da consagração, a gente deixa de dar uma palavra, porque a gente fala assim, eu estou mal, hoje eu não estou com ânimo nem para falar. Não, tu não precisa falar nada não, é só deixar Deus te usar. É só isso. A gente acha que a gente precisa falar. Não, vem na humildade. Jesus, ele é humilde. E eu vou te falar como ele ama corações humildes. Porque estamos vivendo em um tempo de corações tão exorbitantes. De pessoas que estão tão soberanas, né? Tem até uns semideus aí, irmão. O negócio é estreito. Mas Jesus, ele veio para essa terra humilde. Permaneça na tua humildade. Porque é ele que vai levando a gente. E aí eu me lembrei de Paulo, que era Saulo. E Saulo era um dos grandes perseguidores em Roma, um dos grandes perseguidores do povo de Deus. Ele perseguia e matava o povo mesmo. Até o dia que Deus falou, hoje eu te chamo e muda a tua história. E ele ficou 3 dias cego para entender que a vida dele não tinha mais a direção dele, que era Deus que ia dirigir e comandar tudo o que ele fizesse. E dali ele se transformou, Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. E aí Paulo mudou de perseguidor da igreja a ser perseguido. Porque tudo que tu planta nessa terra, tu vai colher. Não adianta. Pode ser servo, pode ser o queridinho de Jeová. Plantou, vai colher. Se tu plantar uma semente de limão, não vai colher uma maçã. Vai tomar uma limonada, não vai ter jeito. E às vezes nós estamos ficando muito cegos com isso. Achando que a gente pode fazer, que a gente pode decidir, que a gente pode agir, e a gente não pode não. Não é para decidir do teu jeito não. É para ir na direção do Altíssimo. E você pode não querer chamada? Pode. Deus te chamou, mas você não quer. Não quer, Deus. Fica aí. Só que quando Deus chama, alguma coisa dentro da gente começa a arder. Tem o fogo do Espírito sobre a nossa vida. E aquele desejo de fazer aquilo começa a arder dentro da gente. A gente fala, eu não quero. E aquilo arde dentro da gente. E o coração palpita. E a gente fala, mas Deus não quer, já sofri demais. Tá bom, Deus. É melhor ficar por aqui mesmo. E Deus, eu ainda tenho muito mais para fazer na tua vida. E através dela. Ele é assim, gente. E muita gente está desistindo do chamado. Tem muita gente ficando pelo caminho. E é triste de ver. É triste de ver. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Porque a chamada, ela requer muito de nós. Nós estamos aqui, irmão, como se fosse uma faculdade de Deus. Mas para se formar, tu tem que estar preparado. Não dá para ir para a faculdade de se formar, querer fazer a pós-graduação, se você não está dando conta de entender o que Deus está fazendo. Porque como é que Deus trata a gente? A gente passa por lutas, a gente passa por dores, a gente passa por guerras, a gente fica abalado, fica entristecido. É tanta coisa que acontece na nossa vida que a gente fala, eu não vou conseguir. Eu não vou aguentar. Está pesado demais, está apertado demais. Senhor, olhe para um lado e para o outro, não vejo saída. E Deus fala o quê? Permanece no chamado. Meu Deus, aleluia. Só permanece. É mais nada, irmão. Só que tem que aprender o quê? Tem que aprender a suportar.
Porque só chega lá quem suporta. Porque vão te acusar, vão. Vão colocar o dedo e dizer, quem? Você? Quem? Você? Ah, não, você não. Ela tem poder, agora você e você não vai. Porque as pessoas olham para nós com os olhos da carne. Deus, ele olha o coração e o interior. É isso que ele olha. Ele contempla o teu interior. Ele entende aquilo que você pensa antes mesmo de sair na sua boca. Não é igual a mim. Não é igual a você. É diferente o negócio. O negócio com Deus é diferente. E muitas das vezes a gente está passando aí pelo vale. Muitas das vezes a gente passa pelo deserto. E a gente pensa assim, hoje em dia está um tempo agora que ninguém mais quer sofrer, todo mundo quer ser feliz. Né? Mas a gente tem que sofrer para a gente aprender para ser feliz. Para dar até valor à felicidade depois, porque senão não dá. E às vezes a gente está em tanta luta no deserto. Às vezes as coisas estão duras. A tribulação é grande. Mas a gente esquece que tudo isso é ensinamento. Antigamente, irmão, quando eu tinha uma tribulação, eu falava, meu Deus, eu ficava no desespero. Meu Deus, e agora como é que vai ser? O que é que vai fazer? Como é que... Eu ficava agoniada. Agora, olha só como é que eu fico. Deus, o que é que tu tá querendo me ensinar aqui nesse negócio? Tu tá querendo me ensinar alguma coisa. E eu quero aprender logo para me poder sair logo daqui. Agora tu fica batendo o pé com Deus. Bate o pé com Deus. Irmão, não adianta ser teimoso com Deus. Não vai dar. Não vai dar. Não adianta a gente fazer biquinho, bater o pezinho, fazer pirracinha com Deus. Ele vai olhar e vai falar, então, tu não está preparada para o chamado, não. Vem cá pro colinho do papai, que aqui é o teu lugar por enquanto. Deus não dá nada para menino. Deus dá para aquele que quer crescer. Ou aquele que pelo menos busca um crescimento na vida. E com todas essas dores que a gente passa, já viu uma coisa? Quando a gente está alegre, o que a gente faz? Vamos pro shopping. Vamos passear, vamos pra praia, vamos pra piscina. Ah, tô feliz. Vamos aproveitar e dar uma respirada. E precisa dar uma respirada? Precisa. Nós precisamos também desse lado de diversão. A gente precisa também distrair a mente, é necessário. É necessário. Mas sabendo que no tempo bom, você já viu que tu ora menos? Tu já viu que a gente sobe menos um monte? A gente vem menos para a igreja. Ah, hoje eu não vou não, porque eu vou sair. Não vai dar tempo de chegar no domingo. Eu vou na quarta, na quinta, não sei que dia que é aqui, mas no dia do culto. E a gente vai deixando de orar, porque está felizinho demais, está muito animadinho. Aí Deus bota a gente na prova. Para quê? Para a gente orar. Para a gente regar os propósitos com lágrima. Para a gente subir um monte pedindo a misericórdia dele sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado. E às vezes ele aperta a gente para isso, irmão. Às vezes ele aperta simplesmente para você crescer. É para você crescer. E quantos de nós tem parado pelo meio do caminho por causa do que o outro falou? Porque o outro tem te apontado o dedo. Irmão, as pessoas sempre vão te apontar. As pessoas sempre vão falar de você. Vão falar bem, vão falar mal, mas vão falar. Hoje em dia eu tô assim, fale de mim. Fale bem, fale mal, só não me esquece não. Porque eu tô aqui ainda. Eu permaneço com Cristo. Se você parar pelo que os outros falam, tu não vai a lugar nenhum. Se você falar pela acusação dos outros, você vai parar no meio do caminho. Lembra de uma coisa: as pessoas só tacam pedra em árvore que dá fruto. Está dando fruto, está florescendo. Deus está usando. Prepara as costas porque vem pancada. É isso aí, Deus. Não tem jeito, irmão. Mas, pastor, esse negócio com Deus é sofrer muito. Não é não, irmão. Porque tem hora que ele te pega no chamego e faz aquele cafuné em você. Derrama aquele bálsamo de Gileade nas feridas. Vai curando, vai sarando tudo. Vai tirando as dificuldades da nossa mente.
mente, vai refrigerando a nossa alma, vai tirando peso, vai tirando cansaço, e a gente sai dali como renovado por Ele. Renovado por Ele. Há um Deus que cuida de você no detalhe. No detalhe. E a gente acha, muitas das vezes, que servir a Deus é difícil. É fácil? Não. Mas é impossível? Não. Mas tem uma coisa que a gente precisa tomar para si de verdade. Obediência a Deus. Obedecer a palavra de Deus. O que a gente tem que obedecer? O que está escrito nessa palavra aqui. Porque assim Ele disse, é assim que a gente tem que cumprir. Então não adianta querer fazer as coisas para Deus e não ser obediente. Você não vai chegar, não vai conseguir alcançar o que Ele tem. Obediência. Obedece. Viu a palavra que está escrita assim? Obedecer é melhor do que sacrificar. De verdade. A confiança em Deus. Confia nele, Ele vai fazer sim. Ele vai mudar sim. Ele vai transformar sim. As promessas dele vão se cumprir sim. Só que no tempo dele. Olha, pastora, Deus já me prometeu há tantos anos que eu já nem me lembro mais e até agora eu não tomei posse. Reveja a sua vida. Reveja a sua história. Senhor, eu estou errando em alguma coisa. Tem alguma coisa que eu preciso consertar. Tem alguma coisa que eu preciso botar no lugar. Eu tenho que ser mais obediente. Eu tenho que confiar mais. Eu tenho que buscar mais. Eu tenho que fazer o quê, Senhor? Eu vou fazer o que eu preciso fazer para alcançar. Porque, irmão, todo mundo quer chegar no lugar alto. Mas ninguém quer pagar o preço. E para chegar lá tem preço. Tem preço, tem cansaço. Hoje eu estou muito cansado. Muito, tem cansaço. Tem tempo que eu não tenho tempo de descansar. Por quê? Porque a obra prega aqui, prega ali. E eu tenho um propósito. Eu falei assim, a porta que tu abrir e falar assim, está aberta, vai lá levar para eu vou. Então, irmão, é raríssimo. Isso para mim dizer não vou a um lugar, é porque esse lugar já tem uma agenda preenchida. Ou tem a data no culto da minha igreja. Fora isso, eu vou a todo lugar. E você tem ido aonde Deus te mandar? Porque o chamado dele é profeta. E por que os profetas dessa terra têm se calado? Por que a gente tem calado a nossa boca? Por que a gente não fala mais em língua? Porque falar em línguas é falar com Deus. Porque o outro vai falar, porque o outro vai pensar. Porque quando eu falo em língua, eu pulo, eu rodo, e daí? Por que a gente está tão preocupado com o que o outro vai pensar, ao invés de estar preocupado com o que Deus está pensando da gente? É mais importante o que Deus está pensando de mim e de você do que o que o homem está pensando. É claro que a gente não vai dar mau testemunho, que a gente vai aprender, vai trabalhar e fazer as coisas corretamente, mas vamos falar do mesmo jeito. Não tem saída. Para de se preocupar com o outro. Já tentei sair disso aqui 3 vezes, voltei. Para de se preocupar com o outro. Irmão, se eu fosse parar pelo que os outros têm falado da minha vida. Pastor. Meu Deus, só Jesus na minha vida. Eu às vezes falo assim, que não, vamos orar, não quero nem saber. Ele que se resolva com Deus. Irmão, quando você começa a falar de um irmão que está do teu lado. Pastor, até estava falando isso aqui no começo. O povo sobe um monte fazendo fofoca. Falando mal do irmão, falando que isso, que aquilo outro. Irmão, toma conta da tua vida. Vai cuidar da tua história, vai cuidar da tua família, vai cuidar da tua casa, vai cuidar do teu chamado. Deixa os outros que resolvem. Agora eu estou com o pastor não sei quem caiu, pastor não sei quem caiu, pecado, caiu isso, aconteceu aquilo outro. Quando eu olho isso, irmão, eu falo o quê? Vamos lá envolver na fofoca? Irmão, eu corro e me escondo.
Eu falo, Deus tem misericórdia de mim, porque quem sou eu? Como foi ele, pode ser eu amanhã. Está repreendido. Eu vou e me escondo aonde? Debaixo das asas do Altíssimo, porque é lugar seguro. Ao invés de ficar falando, de ficar apontando, não, eu corro e me escondo debaixo das asas dele, porque foi aquele quem disse que não pode ser eu e você. Nós não estamos imunes a nada. Simplesmente fizemos uma escolha de servir a Deus até o fim. Até o final. Meu Deus. O que tem te impedido de chegar aonde Deus te chamou? General de batalha. O que tem te impedido de alcançar aquilo que ele já te prometeu? Será que são as lutas que você tem passado? Não podem ser, porque as lutas, elas te fortalecem. As lutas, elas te preparam. As lutas fazem a gente mergulhar no Espírito. Meu Deus. E às vezes a gente olha para um lado e para o outro no meio da chamada. E você está sozinho. Ah, Deus. E isso acontece mais. É verdade. Aquele que é chamado, se prepara, tu vai andar muito sozinho. É, Jesus. Não tem amigo, irmão. Não é que não tem amigo, é que Deus fala assim, opa, quieta. O negócio é comigo. E às vezes até tem. Tem aquele amigo que tu acha que é amigo, mas é só interesse. Porque ele quer simplesmente estar onde você está. Ele quer o lugar que você tem. Ele quer andar do teu lado para estar perto dos amigos, ou da situação, ou do lugar onde Deus te levou. E aí ele diz que é amigo. Oh, Espírito Santo. E eu descobri em meio a esse tempo que amigo não é só aquele que fala assim, eu sou teu amigo, estou contigo. Te dou meu ombro para tu chorar. Pode vir aqui, vem, eu te ajudo, eu te esforço. Esse amigo é. Mas ele é teu amigo quando tu está feliz? Ele é feliz, ele é seu amigo quando Deus faz você crescer, quando Deus te prospera, quando Deus começa a dar um crescimento no teu chamado, quando Deus te faz um homem próspero na terra, ele continua sendo teu amigo ou ele começa a ficar diferente? Porque amigo é para toda hora, irmão. Tem muito amigo que é muito amigo quando tu tá chorando, quando Deus começa a te levantar, quando Deus começa a te exaltar. Cadê o amigo? Não aguenta, não suporta o teu chamado, não suporta, não aguenta olhar, não aguenta ver, e aí começa a te acusar, porque tá metido, porque agora é assim. Só anda no meio daquele povo lá e vai um monte de coisa que, sinceramente, nem escute. Só segue. Só permanece no chamado. Simplesmente permaneça no chamado. A gente fala, pastor, não quero mais ser chamada não. Esse troço aí é muita dor. É muito sofrimento, é muita luta. Meu Deus do céu, não quero não. Quantas das vezes a gente fala assim, Senhor, eu não quero mais não, porque eu não estou aguentando, eu vou morrer. Deus, eu vou morrer porque eu não estou suportando mais. Porque as forças do nosso corpo, todas se acabam. A nossa mente fica confusa. A gente quer levantar e agir, mas o corpo não obedece. E a gente começa a falar, Deus, tem misericórdia da minha alma. Porque eu não quero desistir. Porque eu não quero parar, mas está difícil demais. E é nessa hora, irmão. É nessa hora que o Espírito Santo vem. É nessa hora que ele te pega pela mão e começa a te guiar. E começa a andar contigo, andar do teu lado. Porque o Senhor, ele nunca te abandona. Os amigos te abandonam, os parentes nos abandonam, os colegas nos abandonam, mas Deus nunca te abandona. Ele é sempre conosco. Às vezes a gente não consegue entender o processo do negócio. Mas se você continuar permanecendo, tu vai entender. Esse dia ligou uma irmã para mim, eu não sei nem de onde é. Alguém indicou ela de alguém, sei lá. Ela chegou lá, uma benção. Conversei muito com ela. E ela queria marcar um trabalho na igreja dela. E eu falei, glória a Deus, vamos embora.
Vamos abençoar essa mulherada, já vamos para abençoar o povo. E aí ela falou assim, mas pastor, mas a minha igreja é pequena. Eu continuando falando e ela, minha igreja é pequena, mas eu não me dei conta. Aí daqui a pouco ela falou, mas deve ter pouca gente, porque lá é pouquinha gente, sabe? Pouquinha gente lá. Aí não sei se a senhora vai querer ir. Aí eu falando, conversando, e ela falando essas coisas no meio da conversa. Daqui a pouco eu vi aquele negócio. Ela tá achando que eu não vou numa igreja porque ela é pequena? E porque tem 10, 5, 2, 3 pessoas? Eu não me conheço não, gente. Entende isso? Aonde Deus te mandar, vai ter 1000, vai ter 2, vai ter 1. Faz do mesmo jeito. Faz do mesmo jeito, trabalha do mesmo jeito, entrega a palavra do mesmo jeito, entrega o que Deus te deu do mesmo jeito. Não muda por causa do lugar, não muda por causa das circunstâncias, não muda por quantidade de pessoas, não muda. Não muda. Deus tem propósito naquele e através daquele às vezes vem 100, irmão. Quem somos nós para conhecer e entender o projeto de Deus? A gente não consegue. Nossa mente não suporta. Mas eu quero te lembrar também que nós que somos chamados, há sobre a nossa vida uma diferença de Deus. E qual é a diferença? A diferença é a presença. A diferença é a marca. A diferença é que quando Deus te manda ir a um lugar e você vai, não importa como você está, é só deixar que Ele vai te usar. A diferença é que você foi chamado para ser profeta nessa terra, foi chamado para abençoar, foi chamado para ser usado para sarar, para curar, para renovar, para batizar com o Espírito Santo. Foi chamado por Ele. Essa é a diferença. Não tem só coisa ruim no chamado, não. Tem as bênçãos sobre a nossa vida. Tem as bênçãos sobre a nossa casa. Tem as bênçãos sobre a nossa família. Tem bênção. Tem saúde. Tem refrigério ao lado dele. Tem paz ao lado dele. Tem cura. Tem cura no corpo. Tem cura na alma. A gente não fica sem só faltar nada do lado de Deus. Tem tudo com Ele. Quando eu conheci a Mônica, ela chorava pelo esposo. Eu nem sabia. E naquele tempo, tinha aquela dificuldade com ele, né? E aí eu me lembro que Deus me usou para ela, para falar sobre uma pessoa que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha conhecido e nem sabia que ela era casada. Eu sei que eu entreguei um negócio. No outro dia, o culto estava ela pulando, toda feliz. E eu pensando, quando? Como? Ele tinha saído. Que surpresa, hein? Você está entendendo que não importa o lugar onde você está? Entende só, Deus fala assim, vai lá e ora por ela. Aí você pensa o quê? Vou falar o quê? Deus, não importa, não é você que vai falar, é Ele que vai falar com ela. Aí a gente fica, mas eu não sei o que falar. O que é que ela vai pensar? Aí se eu falar alguma coisa de mim, você não vai falar de você. Você vai se deixar simplesmente ser o canal da bênção para ser usado, para sarar aquela vida. Deixa Ele te usar. A gente às vezes acha porque a gente está assim, assado, Deus não vai usar a gente. Irmão, se você se colocar e permitir, Ele vai te usar do jeito que tu tiver. E entende só, quando nós somos canal, é incrível como Deus usa a gente para abençoar, porque passa por aqui e vai para o outro, então renova os dois. Você renova a vida, é usado para renovar a vida da pessoa e é renovado também. A pessoa é curada e você também. A pessoa é liberta e você também. É canal, é como o rio. Há uma necessidade de nós pararmos de achar, chega de achismo. Simplesmente obedece. Simplesmente obedece aquilo que ele está falando. Irmão, quando eu me converti, eu ensaiava, eu fazia um trabalho, ensaiava dança
Naquele tempo, tem tempo isso. E saíram aquelas 15 moças, 15 rapazes. Aí dançava aquela dança, né? Depois tinha aquela dança romântica do rapaz com a menina. Era bonito aquilo, né? E eu me converti. Entrei para a igreja. Só que eu tinha que fazer as músicas, dançar as músicas, né, do mundo para fazer os trabalhos. E era o meu sustento. E aí Deus disse, então, chega. Acabou. E eu falei, mas Deus, o dinheiro tem 3 boquinhas nervosas lá em casa para comer. Né? Meus 3 filhinhos. Como a gente faz, né? E Deus falou, chega. Você entende que você precisa ser exclusivo de Deus? Deus gosta de exclusividade. Deus, ele não divide nada com ninguém. Não adianta você ser metade de Deus e metade do mundo. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Ou você se entrega de uma vez por todas. Ou você se dá de uma vez por todas. Ou você fala, Senhor, eu me rendo em tudo. Eis-me aqui. É melhor do que você ficar em cima do muro. Hoje eu sou de Deus, amanhã eu não sou. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu não estou. Hoje eu estou porque eu estou com vontade, amanhã eu não estou mais com vontade. Não dá, irmão. Não dá. É verdade. Deus tem coisas para se cumprir através da tua vida. Não dá tempo de parar, não. Entende uma coisa? Tem hora que a gente está cansado demais. E eu vou te falar, hoje em dia eu sei o que é cansado. Eu achava que eu sabia quando eu trabalhava. Porque eu canso muito aqui. Atender os outros, falam, nossa, que bonito. Atende os outros no consultório, que coisa linda. Com a mente sentada. Isso aqui cansa demais. Eu tenho que prestar atenção no mínimo detalhe que você me fala. Que às vezes uma coisa que você me fala é a chave para mim te fazer uma pergunta e quebrar as barreiras todas que você precisa. Aleluia, glória a Deus. Cansa. Aí você tem igreja. Aí você tem sua casa. Aí você tem sua família. Aí você tem um monte de palestra para dar, pregação, não sei para onde, lá vamos nós. Cansa. E quando a gente está cansado, a gente geralmente quer fazer o quê? Desistir, né? Só que quando a gente que é crente, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente está cansado, a gente não tem que desistir, não. Quando a gente está cansado, a gente descansa. Para e descansa, não desiste. Não para no meio do caminho. Descansa. Tira aquele dia para descansar. Eu tenho um dia de descanso. É segunda-feira, para nada para ninguém. Descanso mesmo. Quase não fico no celular, nada. Não vou pregar em lugar nenhum, nada. Aquele dia é o meu dia de descanso, porque eu preciso descansar. Mas eu não tenho que desistir. Por que a gente não desiste do emprego? Por que a gente não desiste do casamento? Por que a gente não desiste dos nossos filhos? Mas do chamado de Deus a gente desiste. Meu Deus, aleluia. Eita, Tá tudo ruim. A gente quer largar o quê? Aí eu vou largar Deus, porque aí eu vou para a igreja, não está acontecendo nada. Mas tu largou o emprego? Tu largou a tua família? Não, mas Deus te larga. Se Deus tem verdadeiramente, irmão, um chamado sobre a sua vida, se há um chamado de Deus para a sua vida real, permaneça fiel com Deus, obedecendo, confiando, caminhando. Tem dia que é alegre e saltitante, tem dia que chorando, mas não importa, estar com Ele, é dizer para Ele, Senhor, apesar de tudo, eis-me aqui nesse lugar, eis-me aqui. Deus às vezes não precisa mudar o lugar onde você está. Precisa mudar você. Às vezes não é lugar. Não é o lugar. Somos nós. O que mais chega lá naquele consultório é gente que nem se conhece. Não sabe nada sobre si mesmo. É impulsivo demais porque é movido por emoções. Sabe? A emoção vem e a pessoa se deixa levar pelas emoções. E a gente esquece que Deus fala que a gente tem que ser paciente. Esquece que Deus fala que a gente tem que ser benigno. A gente esquece de cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Irmão, lá nem só gente do mundo não, tem um monte de crente. Porque a doença não vem para um, não vem para todos. Infelizmente vem para todos.